Salve pessoal, beleza? Bom, voltando aqui com mais uma dica e dessa vez o assunto será idioma. Bom, eu estudo inglês já fazem alguns anos e estudo desde então, porque o estudo de idiomas é para o resto da vida, né? Então a ideia aqui vai ser, a dica em si vai ser para você treinar a leitura e treinar também a audição simultaneamente. O navegador Microsoft Edge, ele tem um plugin nativo nele que ele permite fazer a leitura do texto para você. Então, para você utilizar essa funcionalidade, você abre o navegador Microsoft Edge, pega algum texto em inglês, algum site em inglês, o texto que você quer ler, seja um artigo técnico, seja uma letra de música, como é o exemplo que eu estou dando aqui. Enfim, pega um texto em inglês, tem a opção aqui, tem esse azinho aqui, você clica nele, que é a opção ler em voz alta esta página. Então, o atalho dele é Ctrl Shift U, ou só clicar no A. Quando você clica, ele aparece essa barra aqui, onde você pode dar play, voltar uma palavra, voltar uma parte do texto. Mas aqui viu que ele começou de uma parte específica. Mas nós podemos selecionar exatamente o ponto que você quer começar a leitura, para você não ter que ouvir ele pulando parte por parte do site que você está. Então, por exemplo, né, esse site aqui tem várias partes, então ele iria lendo parte por parte. Não quero isso, eu já quero ir para o ponto onde que eu quero que ele faça a leitura. Então, eu vou para onde que eu quero que ele faça a leitura e seleciono da onde que eu quero que ele comece a ler. E aí eu dou play, I wish I knew how it would feel to be free. beleza? Eu vou colocar em tela cheia o navegador. Para colocar o navegador em tela cheia, você pressiona a tecla F11. Beleza, assim fica um pouquinho melhor de nós vermos. Beleza? Então eu vou selecionar aqui novamente, dar um play. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I knew how Então, a it ideia would feel to disso be é, você free. tem um plugin nativo I no wish I could próprio break Microsoft Edge e te permite all the você ir lendo e ouvindo o que a pronúncia de cada palavra, né? Então isso acaba ajudando bastante. Você não fica só lendo e cometendo os mesmos vícios de leitura, né? Você está achando que está pronunciando uma palavra corretamente, não tenha corretamente, né? O importante aqui, no final das contas, é se comunicar, né? Mas você ouvindo a palavra e você treinando isso, acaba ajudando bastante, né? Então, se você quiser voltar algum trecho em all the chains específico holding para me. ficar repetindo alguma I wish I frase ou could repetindo say, algum trecho específico, basta você selecionar parte I do wish I trecho knew que você quer how ler e o leitor volta it naquele would feel trecho to lá para be você. free Ou se você quiser avançar da mesma forma, seleciona o que você for quer the whole round e world aí to hear. ele começa a ler para você. Então, é I uma wish forma I de could você share ir lendo e ouvindo. Uma outra opção legal aqui também desse plugin é você vir aqui em opções de voz e você, de repente, o seu listening ainda não está na velocidade, você não consegue ainda compreender bem, depende da velocidade. Você então consegue também reduzir um pouco a velocidade da leitura para que te I ajude wish a I entender knew um pouco how melhor, né? Ou ele um pouco it would mais feel to be pausadamente, free. para você pegar cada palavra ali em I wish I específico, could entendeu? break Então isso pode ajudar bastante também all the no chains treinamento holding aí, me. nos estudos aí do I idioma. wish I Então você could pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Ouvindo, usando uma música, por exemplo, né, para o estudo. Vou sair da tela cheia, apertando a tecla F11 novamente, e vou abrir aqui um artigo técnico, né? Então, no meu dia a dia, todo dia eu tenho que ler algum artigo técnico para resolver algum problema, né? Então, como eu já falei anteriormente, né, eu sou especialista de um equipamento chamado Big AP, então todo santo dia eu tenho que ler algum artigo técnico para resolver algum problema, né, para ajudar na solução de algum problema. Então, qual é a ideia? Você já vai ter que ler algum artigo em inglês. Adapte isso à sua área, essa é a ideia, tá? Então, já que eu tenho que ler uma parte, algum texto em inglês, o que dá para fazer? Clica aqui no A, né? Lê em voz alta, ou o atalho Ctrl Shift U para começar a leitura. E aí você marca a parte onde você quer que ele Introduction. comece a leitura, VCMP Hypervisor allocates a beleza? dedicated amount. Só aproveitando aqui, tem um outro plugin também no Microsoft Edge, que aí depende também do site, depende do texto, enfim. Ele tem essa outra opção aqui do lado, que é o modo de leitura avançado. Ou você pode também apertar a tecla de atalho F9. E quando você vai para esse modo de leitura, ele pega e limpa várias informações que tem ali na página e deixa de uma forma visualmente a leitura mais agradável para você ler aquele texto, aquele artigo que você está lendo, né? Então, e aí da mesma forma, você veio para
para essa parte, nós já estamos no modo leitura, só clicar em ler em voz alta. Introduction to the Só quando você VCMP vem para o modo de leitura, ele não vai deixar o texto, ele vai indo por partes, né? Então, VCMP de system. repente, pode acabar até te ajudando aí, What se is você se VCMP? distrai fácil, ou se você tá com problema de Virtual focar naquele Clustered dia específico, você já vai ouvindo para ele te ajudar e guiando, para você não ficar pensando em outras coisas. Tá lendo e, sabe, toda hora você volta pro começo. O que eu tava lendo mesmo? E volta, e fica voltando. Então, nessa de você ir ouvindo o áudio junto, além de treinar o seu listening, você vai acabar também focando um pouco melhor no texto. E aqui entra uma segunda parte da dica, que é o seguinte: quando nós estamos estudando inglês, tem sempre aquela questão de ficarem zoando, né? Eu não entendo essa mentalidade de ficar zoando o inglês dos outros, né? Sendo que, pô, poxa, é um esforço gigante. Você tá saindo da sua zona de conforto para aprender um segundo idioma. E aí as pessoas ficam zoando isso, né? E isso só atrasa. Mas assim, não dê ouvido para as pessoas, foca no seu. Tipo, quantas vezes no trenzão, indo pro trabalho, voltando, indo pra faculdade, voltando da faculdade, eu tinha um Duolingo ali no trem, e, cara, é aquilo que eu tenho, eu vou focar naquilo. É o que cabia no meu bolso, que era uma ferramenta gratuita que me auxiliava ali. E eu não tinha vergonha de ficar pronunciando as coisas, não. Eu tava com meu foninho de ouvido ali, ficava pronunciando ali em voz baixa ali, para tentar não atrapalhar ninguém, mas ia pronunciando. Eu nunca mais ia ver aquelas pessoas na vida, porque eu ia ter vergonha de pronunciar, ter medo de errar, então não tô nem aí, tipo. E dito e feito, eu nunca mais vi aquelas pessoas na vida e hoje em dia eu consigo me comunicar em inglês. Então, se eu fosse me importar com o que os outros acham, pensam do inglês, da forma como eu falo, cara, eu estaria da mesma forma ainda, sem continuar me aprimorando no inglês. É sempre falado disso, o sotaque, não consigo entender por causa do sotaque. Cara, o problema não é a pessoa falando inglês, o problema está em você. Foca no seu inglês, foca no seu listening, forma de como você está ouvindo. Se você está com dificuldade para entender uma pessoa que tem um outro sotaque de um outro país, é porque você não está acostumado a ouvir naquele sotaque, entendeu? Se está focando no sotaque, por exemplo, americano, então por muito tempo eu sempre foquei no sotaque americano. Mas todo atendimento que eu vou fazer, que eu preciso interagir em inglês, na maioria das vezes eu acabo falando com uma pessoa indiana ou acabo falando com alguma pessoa de outros países que não americano. Então aí, claro que eu vou sofrer mais para entender um outro sotaque, mas aqui vem uma dica para ajudar nessa parte aí. Então, mas assim, a ideia aqui é foca no seu. Tipo, você está preocupado do jeito do sotaque da outra pessoa ou isso aquilo, não. Foca no que você pode fazer para melhorar para você ficar mais confortável no seu dia a dia, no seu atendimento. Esquece o que os outros acham, deixa de pensar. Cara, tem uma galera que sempre teve condições de fazer intercâmbio em outro país, uma série de coisas, tem um inglês excelente, legal, mas aí, para nós que não teve alguns acessos, foda-se, sacou? É, como pode dizer? Foca no seu, mano. Bom, enfim, eu me recompor um pouco que essas paradas de estudo me pega muito, tá ligado? E ainda não vamos trocar ideia, bastante ideia sobre estudos, tá ligado? Vamos trocar ideia sobre faculdade, trocar ideia sobre várias paradas. A ideia de gravar esses vídeos é isso, né, mano? É essa parte, a troca de experiência, entendeu? É o que eu aprendi, passar adiante, entendeu? Passar para que vocês possam, de repente, usar no dia a dia de vocês, saca? Então, vamos trocar ideia ainda, vou voltar, que nem eu falei, né? Vai ter os vídeos de dicas, mas eu quero trocar bastante ideia sobre faculdade, vou trocar ideia ainda sobre idiomas, vamos trocar ideia sobre FIES, vamos trocar ideia sobre da tal da meritocracia aí, vamos trocar ideia sobre várias coisas. Enfim, já estou me estendendo aqui no vídeo, que não era o foco esse, mas é o que há. Então, pensando nisso, pensando que você não vai ficar preocupado com o inglês dos outros e sim no seu, focar no seu, e você pode mudar, tem uma opção legal aqui também no Microsoft Edge, nesse plugin aqui, que é o seguinte: seleciona lá novamente o trecho onde você quer começar o texto, vem aqui em opções de voz, e aqui escolher a voz que a brincadeira começa. Bom, então tem vários idiomas aqui,
várias vozes. E aí, se você... Deixa eu dar um play. Enquanto eu dou um play, eu vou ir trocando de voz. Vou selecionar aqui. Quando nós estamos nesse modo de leitura, que ele dá uma limpada ali, eu não consigo selecionar exatamente de onde que ele vai começar. Então, vou tirar aqui do modo de leitura avançado. Sabe que tem essa opção, se você estiver fazendo uma leitura de algum... Não só em inglês ali, por exemplo, em inglês, mas sempre adapte a coisa à sua realidade, tá? Selecionar de novo aqui para ele ler em voz alta. Seleciono. System that allows you to provision and manage multiple Da hosted hora. instances Vamos of the voltar aqui Big então IP para opções de software on a voz. single hardware E platform. aqui na opções de voz tem A vários VCMP idiomas. Então você hypervisor pode ir allocates trocando até a voz também Allocates das pessoas. a dedicated amount of CPU, memory, Olha and aqui, storage inteligência to artificial. each Big IP instance. As a VCMP system administrator, you can create Big IP instances and then delegate the management Tem of the várias Big IP vozes. Software within each instance to Voz de criança, por individual exemplo. administrators. Então você consegue ir mudando as vozes também para A key treinando part of the e cada vez ir VCMP melhorando system mais is o its seu built-in flexible listening. resource Mas o allocation ponto que eu quero feature. chegar aqui é, With você flexible consegue, por resource exemplo, colocar allocation, aqui you can inglês, instruct the English India. hypervisor Allocate a different amount of E resource você in the form consegue of course treinar to each Big diferentes IP tipos de sotaque. instance Essa é a according to the ideia. particular Perceba, needs você of está that focando em instance. você, cara. Você parou de Each reclamar, code você that parou the de ficar hypervisor focando, allocates colocando contains a problema no fixed outro, sendo que o portion of problema é o system seu listening. CPU Foca and no seu. memory. Então, e aí tem vários. Aí a premissa segue para tudo aqui, né? Você tem vários And that tipos, vários allows sotaques de inglês. Inglês canadense. Allows you to provision Ah, and normalmente manage você gosta multiple de estudar, hosted você instances estuda of the Big IP software on a single pelo hardware platform. inglês, A VCMP britânico, você consegue mudar lá também. VCMP hypervisor allocates a dedicated amount of CPU, memory, Enfim, and storage to each Big IP essa é a ideia, sabe? Então, Big aqui você IP instance. vai mudando, vai As a escolhendo VCMP system administrator, diferentes you can sotaques aqui e ir treinando. Então, assim, o que eu proponho é, você ainda não se consegue se comunicar muito bem em inglês, você está aprendendo, está se desenvolvendo. Toda leitura que você for fazer em inglês, procura habilitar esse plugin aqui, procura habilitar esse módulo aqui para você ir treinando os dois ao mesmo tempo, né? A leitura e o listening. Acredito que vai acabar ajudando bastante. Ah, bom, a dica que eu queria dar era essa aqui, né? Então, que o Microsoft, resumindo a história toda aqui, que o Microsoft Edge, ele tem essa opção de ler o texto para você. E assim, e aí vai servir, aí acredito que já deve ter pego a ideia, né? Para inglês é isso aqui, mas você estuda espanhol, os textos em espanhol, vai lá e procura alguma voz em espanhol. Bom, acredito que... Então, eu estava no resumo e já continuei aqui, né? Tá, então o Microsoft Edge consegue fazer isso, né? Ele lê o texto para você, tem um modo leitura, de repente a leitura fica mais agradável, você consegue colocar linhas de foco ali para ele ler. Se quiser voltar o texto, a leitura do texto em algum ponto, você seleciona aquele trecho e ele vai voltar a leitura para você. E é isso. Pode colocar com música, você... Entendeu? Encontre o seu método de que você aprenda. Não fuja também disso de ficar repetindo sempre a mesma coisa assim. Ah, não, inglês não é pra mim, isso não é pra mim, por que não é pra você? Por quê? Quem disse? Então começa a mudar essa mentalidade de não é pra mim, não é pra mim, por quê? Começa, mano. Pega um Duolingo, o Duolingo ajuda bastante. O legal do Duolingo é que eles têm os exercícios lá que te mantém em contato com o inglês todo dia vai lá e faz um exercício, uma série de exercícios. Você vai vendo que ao longo... Esquece isso, você não vai aprender inglês em 6 meses, que nem tá no alguns canais, inglês em 6 meses. No dia a dia, você tem que trabalhar, tem que estudar um monte de coisa, tem sua vida girando, um monte de coisa, você vai aprender inglês em 6 meses, não tem essa. Na minha visão, inglês é pro resto da vida, cara. O idioma novo é pro resto da vida. Então, sem pressa, vai aos pouquinhos. Então, o Duolingo eu acho que é legal, uma ferramenta legal, que ele, ao longo do... ele vai te manter o inglês... Você tem uma meta ali, é um joguinho, né? Você tem uma meta, pelo menos, para todo dia você ir ali treinar inglês. Todo dia você ir lá exercitar. Você aprende uma palavra nova. Sabe? Você vai criando o seu próprio estilo de estudo. Então, isso tudo, eu tô falando de ferramentas gratuitas, que nem eu falei, né? Sempre estive estudando, usando ferramentas, procurando qual era a melhor ferramenta. E nessa parte de dicas de inglês, eu vou voltar ainda com outras ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, coisas que eu acredito que ajude, ou coisas que eu nem uso mais no meu dia a dia, mas, foi legal pra caramba ter conhecido e, de repente, possa se encaixar melhor pra você do que outras coisas, tá bom? Bom, tô me alongando demais aqui no vídeo, não sei nem quantos minutos já deu de gravação. Obrigado pela atenção, foque em você e você pode sim
Você pode aprender o que você quiser. E é isso. Um forte abraço, um beijo e até a próxima dica aí. Até a próxima. Obrigado.